20 anos eu tive meu primeiro leão, chamava Nenê. Então a gente nunca teve nenhum acidente, nenhum incidente. Mas ele você pegou desde pequenininho? Peguei com 5 meses. 5 meses. É porque naquela época era muito comum os circos venderem, trocarem, criarem, procriarem, não saberem o que fazer com os animais. E um jovem na Zona Leste acabou comprando esse animal e o animal começou a ficar agressivo. Então aí ele mandou para nós esse animal. E a gente criou ele até do tamanho de um fila, né? É mesmo? É grande. Grande. É a brincadeira deles que é bruta. E o interessante do animal é você fazer parte, você entender como ele pensa. Então, como o Alexandre falou que ele é um estudioso também do comportamento animal, eu procurei viajar, eu fui para tudo quanto é lugar no mundo para saber como é que os animais pensavam. Então, os tigres, os leões, os ursos, os gorilas, chimpanzé, que é um dos animais mais perigosos do mundo. Eu tive vários sob minha tutela, né? Inclusive, eu tive um chamado Johnny e Jimmy. Ele pode ser agressivo, então? Não é que pode, é o mais agressivo de todos os primatas. Né? Ao contrário, que todo mundo. As pessoas veem um gorila e acham que eles são agressivos. Eles não são. Gorila, aquele outro dourado lá, que orangotango, super dócil. Agora, chimpanzé, se vocês entrarem na internet, vocês vão ver mulheres, pessoas com o rosto deformado. Desfigurado. O perigo não é a boca, são as unhas. Mas ele morde, né? Tem força de 8 a 10 homens. Morde, mas o que ele faz é dilacerar as pessoas. Tem uma história que acho que as gravações com chimpanzés são todas feitas com fêmeas, né? Porque elas são mais agressivas e elas fazem papel de macho ou tem machos gravando? Tem machos gravando. Obviamente tem aquela que era a chita, né? Todo mundo dizia que era tal. Era um macho. Era um macho. Viveu 70 e poucos anos, né? E morreu na Califórnia pintando quadros e tudo. Então, assim, as fêmeas, obviamente, elas são um pouco melhores para serem trabalhadas, né? Ou seja, trabalhadas que eu digo ter contato. Mas elas também são, como eu falei, a Lara gosta muito de homens. Ela odeia mulheres. Os chimpanzés, as mesmas coisas. Os primatas, as fêmeas adoram homens. E os machos adoram mulheres. E eles sabem, eles identificam pelo cheiro, eu fui pela gravar voz. com um gorila Weed, lembra desse gorila? Que acho que estava nos Você pode contar o que aconteceu? Eu fui gravar com ele tinha as tratadoras, eu fui dar uma melancia pra ele e, cara, ele me odiou de cara, assim, ele não queria saber de mim. Mas tipo, odiar de... Você não fez fora da nada, grade, então, mas só de olhar... Só de olhar, ele, tipo, batia na grade, tipo... Mas por quê? Aquele lance de ser... Eu treinei um pouquinho o Idi Amin, que é de Belo Horizonte, né? Isso, ele, infelizmente... Você tinha só dois gorilas, né? Aqui tinha o Virgulino, que era de São Paulo, que era bem doido. E Idi Amin lá de... E o Idi Amin, que era super dócil. Ele era dócil, mas... Para um gorila. Essa foto essa foto que você colocou... em casa, isso. Cara, o tamanho. Então, esse é o maior tigre que nós temos no Brasil e na América do Sul. Sou capaz de falar, porque eu conheço. Ele tá bem maior, ele tá menor. Como se mede um tigre? É do rabo até a cabeça ou não? Como que é? Não, normalmente quando você vai medir, todos os animais, a gente mede sempre da pata dianteira até a cernelha. Tá. Né? Então, animais e tal. Mas ele, no caso aí, eu meço em termos de altura. Ele tá com 2,60 m, mais ou menos 2,70 m. É mais alto que 300 eu. quilos. É um tigre de bengala. Não, ele é uma mistura de bengala com siberiano. Olha só. Tem algumas fotos, acho que deve ter algumas coisas dele de frente aí para poder ver. Ele é enorme, ele é assim, e tá muito mais pesado, maior do que tá nessa foto aí. Mas desculpa ali, só porque ele mostrou falando Não, imagina, mas tem algumas... Ele não gostou muito de você, né? Eu não sei se eu entrei em pé, eu não sei se... As tratadoras, né? Falaram que você tem que entrar mais abaixado. Não, sim. Se você... O Idi Amin aconteceu também. Quando eu cheguei... A primeira vez que eu cheguei lá, ele ficou revoltado, ele bateu e era bem na frente do recinto dos chimpanzés. Os chimpanzés já estavam preparados com cocô na mão. Eu passei uma vergonha, sério, o lance de jogar porque eu tomei merda um mesmo? susto. Ele bateu, tinha uma grade na frente, né? Ele chegou, ele conseguia bater num peso que fazia barulho, ao mesmo tempo ele bateu na grade. Eu tava inclusive com bala de goma, que tá aqui na frente ali, para recompensar, inclusive para facilitar a escovação de dente dele, que ele precisava aprender.
E aí ele bateu bravo justamente porque eu não me agachei, eu não mostrei submissão do jeito que ele queria. E os chimpanzés que estavam na frente me encheram de cocô. E eu passei a maior vergonha ali, assim, que eu tomei um susto mesmo, assim, né? Porque mesmo... Tem esse vídeo no canal, ele bate na grade dele, um gorila batendo na grade. Ele bate, e tem ali na área de cambiamento, tem um peso grande, ele ainda bate no peso de um jeito que faz um barulhão, assusta todo mundo, assim, ele dá um baita susto, mas... Ele foi um gorila muito dócil, muito cooperava muito ali com todos os procedimentos. A gente conseguiu gravar até todos os procedimentos dele ali. Depois veio uma moça que chama Cíntia Cipreste, uma bióloga, se eu não me engano. Acho que eu gravei com e ela. Aí conseguia fazer todos os procedimentos, tudo sem usar nenhuma droga, nenhuma coerção, nem nada, tudo em troca mesmo de ganhar alguma... Ele encostava na grade para ela escutar o coração, mostrava a boca, dava a mão para tirar sangue. Olha, se quiserem saber da docilidade deles, tem um documentário que eu consegui recuperar, eu procurei, a minha vida, eu fiquei atrás desse documentário, eu não consegui achar, porque era uma fita VHS que eu tinha. Não é da Coco, não. Não, é de um documentário da National Geographic chamado Gorilas Urbanos. Ali mostra, tem 3 histórias fantásticas. Uma é do garoto que cai no fosso, no zoológico, se não me engano, de San Diego. Eu lembro dessa história. E aí todo mundo apavorado que os gorilas vão estraçalhar a criança. Aí a fêmea vai lá, colhe ele, pega ele, espanta os outros gorilas e fica cuidando dele até as pessoas descerem no fosso. E aí então ela sai de lado e deixa as pessoas socorrerem o garoto. Entendeu? Essa é uma. É fantástico. A outra é um tratador que ele tratou de uma gorila durante muitos anos, num zoológico, depois essa gorila foi transferida para outro, e quando ela está lá na grade, ela olha o tratador chegando, depois de anos, ela sai correndo. Aí todo mundo fala assim, nossa, acho que ela está com medo do tratador, né? Não, ela foi lá, pegou o bebezinho dela que ela tinha tido, e voltou e veio na grade para mostrar para o tratador. Então, para mostrar a docilidade. Então, nesse documentário mostra que no passado, não muito distante, matavam-se os gorilas para cortar as mãos para fazer cinzeiro. O quê? Sim, para fazer cinzeiro. E aí, o que acontece? Os filhotinhos ficavam órfãos. Que dó. Teve um milionário lá na Inglaterra que reuniu esses filhotes e levou todos para a casa dele, construiu um recinto enorme. E ele cuidou desses filhotinhos até eles ficarem adultos. Com a morte dele agora, há pouco tempo, esses gorilas todos voltaram para o seu habitat lá, para a reserva. E é fantástico esse documentário, chama Gorilas Urbanos, da National Geographic. Tem um caso muito legal de uma gorila, assim, é legal, é sempre, né, polêmico, tem gente que concorda ou não, mas que ensinaram linguagem de surdo-mudo. Então não sei se... Mas é polêmico isso de ensinar? Tem gente que é contra? É polêmico. Sim. Até pouco tempo atrás, assim, muitos estudos ligados à inteligência foram feitos com gorilas, com chimpanzés primatas em geral, e outros primatas. E hoje em dia é quase que proibitivo você fazer esses estudos. Então tem muita polêmica. Agora, sim, independentemente da polêmica, a gente estuda, né? Quem estuda parte de inteligência e comunicação usa esses estudos. E essa Coco, é impressionante como ela se comunicava bem com o sinal de surdo-mudo. Então ela era um diálogo, era pedidos, eram respostas? Eram mais assim, eu diria que um pouco mais pedidos, assim, elaborados do ponto assim, pega o seu carro, vai no supermercado comprar laranja. Ah, tá. Ou então, o que você trouxe de surpresa para mim? E aí falava no telefone. Tem um outro caso de um chimpanzé que chama Kanzi, que também foi um caso excepcional, que ele usava um painel para se comunicar. E aí, através desse painel também, assim, ele fazer raciocínios complexos, né? É impressionante. Não é que ficava contando histórias, era mais pedidos e respostas e tudo mais, mas num grau impressionante, né? E papagaio também. Não era um Amazonas aestiva, mas é um Congo. Isso. Congo, um Congo que chamava Alex e outro Einstein. O Alex foi bem melhor do que o Einstein. Da Erin Pepperberg. Você perguntava para ele, por exemplo, vou dar um exemplo assim, olha, que material isso aqui? Segurando uma chaves na mão, por exemplo. Ela fala, é metal. Fala assim, mas o que é? Chave? Quantas chaves? Ah, são 4 chaves. Muito bem. Alex, o que você quer? Ah, eu quero aquele girassol. Aí ela ia lá e dava um girassol. Então,
tem vários animais que foram, vamos dizer assim, que se estudou e ensinou uma certa linguagem, né? Uma comunicação que não é natural da espécie. Então, que mostra uma espécie de inteligência. A capacidade de se comunicar através de sinais arbitrários, nesse caso, criados por nós. É uma simbologia totalmente nova para eles, né? Totalmente nova. Signos, né? Porque senão você pode falar, não, o animal ele está se comunicando porque é instinto, porque ele já sabe fazer aquilo daquele jeito. Né? Então tem alarmes, tem uma abelha, por exemplo, se comunica com as outras abelhas através de uma dancinha e posicionamento. Mas aquilo lá é o instinto dela.